lista de presença não precisa fazer chamada, que eu tenho aqui um aplicativo que faz a lista da presença de vocês, diz a hora que vocês entram, a hora que vocês saem. Então, fica registrado. Eu só gostaria que, na medida do possível, as câmeras estejam abertas, né, para que a gente possa se ver, porque é mais fácil ter um feedback, né, ter uma certa compreensão da própria reação de vocês, né, do entendimento de vocês. Então, se for possível, eu pediria que vocês deixem sempre a câmera aberta. Vamos ver aqui. Eu queria começar... Boa noite a todos. Boa noite, Noelia, tudo bem? Professor, não sei se vocês estão me vendo, porque tem Não. vezes que está funcionando a câmera e tem vezes que não, mas estou com a câmera ligada. Tá bem. A gente vê tudo o fundo negro. Então vou ter que trocar mesmo. Vou começar aqui mostrando um trabalho para vocês. Vou voltar a compartilhar. Esse é um trabalho de uma companheira. O título dela foi Aprender a Viver Juntos, um estudo exploratório inicial do ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras com alunos com deficiência visual em contextos educativos paraguaios. É um trabalho de 2019. Ela tem aqui um TCC completo, né? Isso vai estar disponível para vocês. Também isso é público, né? Então, um documento público. Então, não tem problema compartilhar. Tem um resumo. É importante que vocês saibam que o resumo sempre tem uma lógica, né? O resumo sempre começa assim com uma declaração do porquê da pesquisa e qual eram os objetivos, né? Então, aqui faz uma análise breve, né? Sobre o tema. Então, tem fala um pouco sobre o tema e as motivações para encarar o tema. Depois entram os objetivos. Então, de vários objetivos. Depois dos objetivos, você tem que falar sobre a metodologia, aqui, ó, a metodologia. Depois a metodologia e os resultados. E uma conclusão. Todo resumo acadêmico tem que ter essa lógica, né? Essa estrutura. Todo resumo. E no trabalho de vocês, o resumo de vocês tem que seguir também essa estrutura. Então, sempre a motivação e o desenvolvimento do tema, objetivo, metodologia, resultados e conclusão. O índice aqui vocês podem até usar como modelo, e depois tem a introdução. A introdução ela tem que sempre apresentar o tema e ela tem que ir encaminhando depois para a questão da problematização, que pode estar junto ou pode estar separado, definido de forma separada. Aqui está separado a delimitação do problema. Qual a diferença entre essa primeira parte
relembrando, né, o que a gente já viu, essa primeira parte da introdução, e essa segunda parte da introdução que eu chamo delimitação do problema. Qual é a diferença? A gente tem que pensar na introdução como se fosse um funil. Um funil que ele é amplo, largo em cima e ele é estreito embaixo. O que eu quero dizer com isso? Que aqui em cima, quando você começa a introdução, você fala de coisas mais gerais. Você vai falar das teorias, dos conceitos, das definições dos conceitos, da evolução da definição do conceito ao longo da história, ao longo do tempo, e você vai usar como referência aqueles autores mais relevantes, não importando de quando são esses autores, importando sim que eles tenham sido importantes no desenvolvimento daquele tema, né? Que eles contribuíram definindo conceitos, que eles definiram marcando aspectos importantes sobre o tema. Na delimitação do problema, eu faço um fechamento. Aqui, eu já não vou tratar de conceitos, nem vou definir temas. Aqui eu vou trazer as pesquisas mais recentes, eu vou atualizar as pesquisas. Isso é importante porque antes de eu lançar a minha pergunta da pesquisa, eu tenho que me certificar que essa pergunta ela não é inócua ou redundante, ou seja, sem sentido, ou que ela já tenha sido feita. Pelo contrário, eu tenho que me certificar de que essa pergunta ela é relevante. E ela vai ser relevante na medida em que ela contribua para o tema geral, isso que eu estou pesquisando em geral, que ela contribua com algo específico. Então, para eu descobrir qual é a contribuição que eu posso dar, eu tenho que ver quais são as pesquisas, né? O que está acontecendo sobre essa questão que eu estou pesquisando na atualidade. Só que, na primeira parte, eu falo do tema e dos conceitos. Nessa segunda parte, eu vou a algo mais específico, né? Lembrem que tem esse fechamento. O tema, ele está muito associado com o título, né? Os próprios conceitos eu tiro do título. Só para vocês terem uma ideia, se eu venho aqui no título dessa pesquisadora, eu vejo que é um estudo exploratório, então é algo que certamente não vai ter muita informação. Vai falar de aprendizagem e ensino de línguas estrangeiras para aluno com deficiência visual. Então, eu tenho aqui um conceito importante, que é aprendizagem de língua estrangeira para alunos com deficiência visual. Esse é um conceito que eu tenho que explorar. Eu tenho que falar sobre ensino e aprendizagem para deficientes visuais. Eu tenho que definir o que são os deficientes visuais, como se dá um ensino-aprendizagem para esses deficientes visuais, quais são as características, quais são as dificuldades, né? Eu tenho que definir mais ou menos esse tema. E outra coisa que eu devo falar aqui é o contexto educativo paraguaio no que se refere a deficientes visuais. Então, eu tenho que falar do contexto educativo paraguaio e como os deficientes visuais eles se encaixam nesse contexto. Então, essas duas coisas eu vou ter que falar no meu tema. Então, eu vou ter que buscar pesquisas que explorem essa questão do ensino de línguas estrangeiras para deficientes visuais, e aí eu vou encontrar muitos, não no contexto paraguaio, mas em outros contextos, eu vou encontrar muitos, gente que vai definir, que vai falar das dificuldades, que vai falar de como se processa, com quais metodologias de aprendizagem, ensino. E quando eu falar do contexto paraguaio, pode ser que eu encontre alguma coisa, pode ser que eu não encontre nada, ou muito pouco. Talvez por isso até um estudo exploratório, porque nesse contexto não vai haver muitas coisas. Eu vou ter que explorar outros contextos parecidos. Então, posso pegar um contexto que seja latino-americano próximo, de um país como a Bolívia, por exemplo, se existe alguma coisa. Se não existe, eu posso ver na Argentina, eu posso ver no Uruguai, eventualmente eu posso ver no Brasil,
Então, eu posso buscar outros contextos para ter uma ideia de como é a inserção do deficiente visual no contexto de ensino daquele lugar, principalmente no que se refere à aprendizagem de línguas. Então, essas duas coisas, esses dois conceitos, eu vou desenvolver naquela primeira parte da introdução, eu vou falar sobre elas. Na segunda parte, que é essa que a gente chamou de delimitação do problema, a minha preocupação não vai ser com os conceitos, a minha preocupação vai ser com a pergunta da pesquisa. Claro que a pergunta da pesquisa ainda não está totalmente definida, mas todos nós, quando começamos a estudar e a fazer a pesquisa, a gente já tem uma ideia de pergunta de pesquisa. Depois ela pode ser refinada, melhorada, mas a gente já tem um ponto de partida que nasce da nossa própria experiência, né? Como professor, experiência em sala de aula, ou experiência das reflexões que nós fizemos através de algumas leituras. Então, a gente já parte com uma ideia de pergunta. E aqui ela lança a pesquisa dela. Quais as experiências de ensino e aprendizagem de língua estrangeira para alunos com deficiência visual em situação de inclusão? E as implicações na vida daqueles que participam desse processo. Então, possivelmente pais, professores e alunos, né? Então, essa é a pergunta. Então, para fazer a delimitação do texto, eu vou buscar não teóricos que definam os conceitos do que é o deficiente visual, o que é o deficiente visual em contexto escolar, o que é o deficiente visual em contexto escolar aprendendo línguas, não. Aqui eu vou me ater sobre experiências de ensino-aprendizagem de língua estrangeira para os deficientes visuais em situação de inclusão. Então, veja que aqui eu fecho mais o meu tema, ele é mais específico, ele é mais restrito, e eu quero ver as implicações dessas experiências na vida dos participantes do processo, pais, alunos e professores. Então, aqui eu já posso pesquisar uma bibliografia mais específica e eu posso agora pesquisar uma bibliografia mais atual, vamos dizer, dos últimos 5 anos. Então, eu posso ir no Google Acadêmico, para dar um exemplo, vou lá, coloco esses descritores e pesquiso um conjunto de artigos que falem sobre isso, e eu vou, a partir desses arquivos, desses artigos, eu vou entender quais são aqueles, né? Eu vou localizar aqueles que estão o mais próximo possível dessa minha pergunta e vou ver quais foram os resultados dessas pesquisas, vou ver qual é a metodologia dessa pesquisa, quais eram os objetivos dessa pesquisa, vou entender esses artigos, né, vou tratar de entender esses artigos e ver principalmente quais são as lacunas desses trabalhos. Geralmente nos artigos os autores apontam as lacunas, né? Esse trabalho, ele não pôde ver isso, ou não viu aquilo outro, ou não alcançou essa outra coisa, ou mesmo na análise geral você percebe quais são as lacunas, e essas lacunas elas vão ajudar a refinar a sua pergunta de pesquisa. Então, eu vou focar minha pesquisa naquilo em que as coisas não foram feitas, não foram exploradas nas pesquisas anteriores, ou foram mal feitas, ou foram feitas de forma insuficiente ou incompleta. E eu vou justamente contribuir, né, no avanço e consolidação da área, justamente pesquisando aquilo que ficou anteriormente deficiente, incompleto, inacabado ou intocado, né, sem tratamento. E aí isso vai modelar a minha pergunta de pesquisa, vai ajudar a refinar, direcionar a minha pergunta para aqueles elementos. Vai me ajudar também a elaborar uma série de perguntas, que são as perguntas orientadoras ou perguntas específicas, como alguns chamam, que vai me ajudar também a construir a minha pergunta principal. E na medida que eu tenho as perguntas, eu construo os objetivos. O objetivo geral relacionado com a pergunta
da pesquisa, os objetivos específicos relacionados com as perguntas orientadoras. A justificativa eu vou construir perguntando a minha pergunta, qual é a importância de eu contestá-la? Ou seja, eu tenho essa pergunta. Por que é importante eu responder essa pergunta? E eu vou perguntar isso em 3 dimensões. Por que é importante responder essa pergunta para mim, pessoalmente, como profissional da área? Por que é importante responder essa pergunta para a ciência, né? O que é que estava deficiente nas pesquisas ou incompleto e que agora eu estou avançando um pouquinho, e aí eu vou ter uma relação com o avanço da ciência, e vou perguntar também por que é importante para a sociedade eu responder essa pergunta, né? Por que é importante para os alunos, para os professores, para a família, para a comunidade. E quando eu respondo por que é importante para mim como pessoa e profissional, por que é importante para a ciência e por que é importante para a sociedade, eu posso justificar 1 ou 2 parágrafos para cada uma. Por que que essa pesquisa é relevante? Ela é relevante profissionalmente por causa disso, ela é relevante para a ciência por causa disso, e ela é socialmente relevante por causa disso. E aí eu construo a minha justificativa. E é bom sempre depois da justificativa, aqui não tem, mas é bom colocar a estrutura do trabalho, né? Como o trabalho está construído. Então aqui também tem que ter uma conexão. Veja que se eu definir lá no título e na pergunta certos elementos relacionados com o ensino-aprendizagem de deficientes visuais, ensino-aprendizagem de língua para deficientes visuais, aprendizagem de deficientes visuais no contexto escolar, no contexto paraguaio, isso teria que aparecer também no meu marco teórico. E aqui está a deficiência visual e educação inclusiva, barreiras, né, para a deficiência visual, ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras para deficientes visuais, e aqui usou a pesquisa narrativa e falou da pesquisa narrativa. Então, ela tratou de cobrir o máximo possível daqueles temas e conceitos que ela desenvolveu lá na introdução, ela tratou de estender aqui no marco teórico. Por que é importante estender esses elementos no marco teórico? Basicamente porque essa pesquisa que eu tenho, que eu fiz com base na minha introdução e delimitação do problema, e que deu nascimento, né, a partir do título, deu nascimento também à pergunta da pesquisa, e dessa pergunta os objetivos, e desses objetivos saiu a minha metodologia, e da minha metodologia saíram também os instrumentos de coleta de dados. É importante que esses dados estejam relacionados com estas questões. Então, quando eu estendo o meu referencial teórico, eu amplio aquilo que eu fiz na introdução, no meu referencial teórico, eu abro um espaço para ter uma série de autores com os quais eu vou dialogar para fazer a discussão do resultado. Ou seja, o referencial teórico não é algo que acaba em si mesmo. Ele é uma consequência do que eu coloquei lá na introdução, mas ele também é um ordenador da discussão dos resultados. Ele é um ordenador também da construção dos instrumentos de coleta de dados. Inclusive, muitos instrumentos a gente pode tirar de teóricos que já construíram e utilizaram instrumentos. Eles vão estar lá no referencial teórico, eles vão falar dos instrumentos, ou de como eles acham que essas coisas devem ser medidas. Quando chegar na metodologia, eu posso usar estes mesmos referenciais. Então, o referencial teórico também ajuda a construir os instrumentos da metodologia. E depois, quando eu tenho os resultados, quando eu tenho os dados, eles são essenciais para criar um diálogo. Porque quando eu pego os resultados, quando eu tomo os resultados, eu não posso só comentar os resultados com a minha subjetividade. Não, eu tenho que trazer esses teóricos para trazer suas teorias, não dialogar com as teorias deles, teorias que estão a favor, contra, né, estabelecer um diálogo e aportar também a minha síntese, né, aportar também a minha voz nessa discussão. Eu vou criar um diálogo entre
o marco teórico e os dados e o pesquisador para fazer a análise dos resultados. E aí eu tenho os resultados. Então, o marco teórico é muito importante para essa construção. Então, veja que há uma coerência no trabalho que vai começar lá no título, vai se estender para a introdução, né, na sua delimitação do problema, vai se estender nas perguntas orientadoras e na pergunta da pesquisa, vai se estender para os objetivos e a justificativa, vai se estender para o marco teórico, vai se estender para a metodologia, vai se estender para o resultado, vai se estender para a discussão e para a conclusão. Veja que esse gênero textual, ele é todo amarrado. E quanto melhor amarrado ele estiver, ou seja, quando mais logicamente ele estiver relacionado, mais consistente fica a pesquisa. Então, a gente tem que ter cuidado, muito cuidado, para construir essa relação lógica. Até aqui se entende? A gente está retomando coisas do ano passado, né? Só que a gente está colocando um outro nível de detalhe. Mas, basicamente, está retomando coisas que a gente já viu, não é uma completa novidade. O que é novo é a forma como está sendo abordado. Bom, no material de leitura, vocês vão ter umas guias lá que ajudam a elaborar o projeto. E tem um relatório de coerência também, que eu posso compartilhar com vocês. Esse eu fiz com a inteligência artificial. Que é bom dar uma estudadinha, né, para vocês verem como construir esse relatório de coerência. E vocês também podem usar a inteligência artificial para usar. Só que a inteligência artificial ela não é totalmente confiável. Então, sempre tem que tomar esse cuidado e sempre tem que ter uma revisão humana. Mas só para mostrar esse trabalho. Então, ele faz aqui uma análise, né? Eu coloquei o trabalho, e, claro, tem que saber fazer o prompt também. Você tem que dizer para a IA que ela deve atuar como um especialista em metodologia, em redação de texto científico, que ela deve analisar a consistência do trabalho, que ela deve ater-se somente ao trabalho e não buscar nenhuma outra referência, para que não tenha problema de alucinação, tem que saber construir o prompt. Então, ela faz aqui uma análise, né? Ela vai vendo componente por componente, vai analisando o título e pergunta da pesquisa. Uma coisa que vocês podem fazer sempre com o projeto de vocês, depois dele feito, para ver se ele está todo coerente, se falta alguma coisa, também para analisar qualquer outro trabalho. Então, vai analisando, fez as análises todas e no final me deu um quadro que mostra a coerência entre todos os elementos, o título, a pergunta, o objetivo, teoria, metodologia, resultado, discussão e conclusão. Isso que eu acabei de falar para vocês. Então, ela vai dizendo se está coerente ou não e faz aqui um comentário final. Agora, se eu estou construindo o meu trabalho, eu não construí o meu trabalho ainda. Então, como eu me certifico de que eu estou construindo algo que está coerente? Aí é o que eu mostrei para vocês que está lá na plataforma Moodle. Estude aqueles vídeos de matriz de consistência, né? Matriz de consistência, matriz de coerência, porque aquilo ensina vocês a fazer um mapa em que vocês vão anotando cada elemento, né? Qual é a pergunta, qual é o objetivo, qual é o marco teórico, qual é a metodologia. E aí, quando vocês têm tudo num mapa, é mais fácil de visualizar, muito mais fácil. Então, vocês podem usar um mapa, que é o mapa que vocês vão ter que subir no trabalho, vocês vão ter que fazer um mapa. Vocês podem fazer um mapa do trabalho que vocês já têm desenvolvido, até onde vocês desenvolveram. Não importa que o mapa fique incompleto, não tem resultado, não tem discussão, não importa. O importante é que vocês saibam manejar o mapa de coerência
e que vocês possam aplicar ao trabalho de vocês um mapa de coerência. E tem também uma apresentação que eu fiz, eu vou deixar disponível, também vai ter um PDF sobre a apresentação sobre o análise de coerência interna. Esse que eu mostrei para vocês, mas em formato de apresentação, vai estar disponível para vocês também poderem estudar. E vamos ver também, na próxima aula, a gente vai trabalhar sobre o uso da inteligência artificial. Como a gente pode usar a inteligência artificial de uma forma ética, controlada, para ajudar a desenvolver o nosso trabalho. No caso agora, o projeto que a gente está desenvolvendo. Perguntas? Profe, aí no chat a Noé fez uma pergunta: qual é a IA que o senhor recomenda? Isso vai muito de gosto pessoal e depende para quê, né? Você tem inteligências artificiais que são muito especializadas. Você tem inteligência artificial especializada em redação, como o GenAI, Qbolt. Você tem umas especializadas em revisão bibliográfica, como Elicit. Você tem umas especializadas em criar relação entre autores por tema, como Research Rabbit. Tem muitas. Eu acho que se a gente ficar buscando assim, IAs especializadas, a gente vai perder muito tempo. Então, eu acho que é muito importante a gente centrar em uma ou duas que nos ajudem mais. Eu gosto e uso mais Manus. É uma IA chinesa que foi comprada pela Meta e que agora o governo da China proibiu a venda para a Meta. Então, agora ia para a Meta, não vai mais para a Meta. Eu não sei como é que ficou esse negócio. Deu um problema no acesso, inclusive. Cortaram o acesso do Paraguai. Acho que porque o Paraguai é politicamente muito engajado com os Estados Unidos. Então, a China cortou o acesso. Eu uso uma VPN, entro como se estivesse no Brasil e acesso normalmente a Manus. Eu gosto muito da Manus. Dizem que o Claude está trabalhando muito bem. O Claude sempre foi muito bom para pesquisa. Ele sempre foi bom. E dizem que ele está melhor ainda. Então, talvez o Claude seja também uma alternativa bastante boa. O Gemini é complicado, porque você não consegue subir arquivos, às vezes não lê os arquivos que você sobe. Então, o Claude, eu acho que para subir arquivo também não pode ser o gratuito. Não sei como que está isso agora, teria que ver se ele permite subir arquivo no gratuito. Por que é importante subir arquivo? Porque quando você sobe arquivo e pede para ele se limitar aos arquivos, ele tem um banco de dados muito restritos. Quando ele não tem esse banco de dados restrito e tem uma amplidão, ele vai na internet, na base dele que é muito grande, a possibilidade de ele cometer erros, alucinar, trazer informações incorretas, imprecisas, falsas, é muito grande. Então, é bom ver como é que ele está funcionando, né? Fazer uma prova com o Claude. Eventualmente, o chat GPT também pode ser utilizado.
Então, escolher uma dessas IAs, ou o ChatGPT, ou o Claude, ou o Manus. Manus é diferente porque o Manus não é um chat, Manus é um agente. Então, você não pode dialogar com o Manus, assim, que ele é péssimo para conversar com ele. Ele não é um chat. Mas ele é muito bom para executar tarefas. Você deixa uma tarefa e ele executa, com autonomia. Ele é muito bom para executar tarefas. Então, para fazer relatório, análise. Com licença, professor. Esse agente é somente na tarefa que você deixar ou ele pesquisa tudo no teu computador também? E você pode dar acesso a algumas partes do seu computador. Porque eu já dei acesso ao meu Drive, mas no computador mesmo ele nunca acessou. Mas Drive, assim, você coloca o arquivo do seu Drive, e você coloca como público, e você dá o link para ele e ele acessa. Ok. E, por último, ele é gratuito? Ele tem uma quantidade de créditos gratuitas, né? Se você me manda uma mensagem, eu te mando o convite, ele te dá 500 créditos para começar. E depois te dá 100 créditos por dia. Obrigada. E outro, um desses, e outro que eu acho importante é o Notebook LM. O melhor de todos para mim. Porque ele é muito bom para estudar. Ele é muito bom para estudar e ele já se restringe às fontes, né, aos arquivos que você colocou lá. Então, para você colocar um autor, você quer descobrir um conceito. Aí o autor tem um livro de 500 páginas. Você, pô, vou ter que ler 500 páginas? Não. Você coloca no Notebook LM e você pergunta para o Notebook LM quais são os conceitos, os principais conceitos daquele autor. Aí você pergunta para o Notebook LM se ele te sugere algum outro autor que possa contrapor aquele autor. Ele te dá, você vai lá, busca o livro dele, coloca ali também. Aí você pode fazer contraste entre os dois autores, que pensa um e que pensa outro. Você pode extrair síntese, e aí você pode ir construindo o seu texto. Você não vai copiar do autor, você vai construindo. E toda vez que o notebook te dá uma citação, ele te mostra onde está a citação, você vai lá e confirma que aquela citação existe, que ela é real, né? Para certificar que ele não está alucinando. Então você pode usar a citação dele, você confirmou que está no livro, e ele te ajuda a estudar um livro de 500 páginas, em vez de ficar lendo 2 semanas o livro, em 2, 3 horas você vai ver o que é importante para você naquele livro. Então ele é muito útil para estudar e para construir o projeto também. Acho que tem que ter as duas, né? As duas, acho que essas duas ferramentas se complementam, né? Ou um chat ou um agente, mais o notebook LM. É muito fácil também aprender a usar o notebook LM, né? Você tem vários vídeos na internet. Ele também faz coisas interessantes, né? Você não vai ter tempo de ler o livro, você pede para ele criar um podcast do livro para você. Ele vai criar um podcast de 20, 30 minutos. Você vai para o trabalho, você coloca o arquivo lá no teu celular e você vai escutando. Então, isso já vai te dando uma introdução ao livro. Quando você for estudar o livro, você já tem uma ideia do que o livro trata. Ou você pede para ele fazer um infográfico, né, de um tema, alguma coisa importante do livro, ele já te dá um infográfico. Você visualiza aquilo e depois é mais fácil estudar o tema. Ele pode fazer vários relatórios, né? Você pode pedir para ele te fazer perguntas depois que você estudou, para ver se você compreendeu o tema. Então, ele é muito bom para estudar, muito bom. Geralmente, a apresentação de PowerPoint, ou eu faço no Manus, ou eu faço no Notebook LM, porque o Notebook LM também faz PowerPoint, né? Não te deixa editar, mas faz o PowerPoint. Quer dizer, para editar tem todo um processo, é complexo o processo para editar. Mas ele tem uma função também que te permite ir quadro a quadro modificando. É trabalhoso, mas também dá. Então, na próxima aula, a gente vai ver um pouco sobre essa questão de inteligência artificial.
Alguma coisa a mais, gente? A minha parte não, prof. Boa noite, professor. Boa noite. Tudo certo, professor? Comigo Tá tudo tudo certo. claro, sim. Tá tudo certo. Bom, Sim, muito bem. tá tudo claro, sim. Então, vamos fazer os trabalhos e a gente se vê na quarta-feira. Não deixe de fazer os trabalhos que conta para a presença sincrônica e conta pontos para o trabalho prático e para a nota final. Abraço para vocês. Tchau, prof, colegas. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite.